Olá pessoal, sou Vanessa Sander, psicóloga consteladora e facilitadora de cursos de autodesenvolvimento. E hoje o assunto é 6 pequenas coisas que dizem muito sobre o caráter de uma pessoa. E aí, me conta, será que você já passou por alguma situação e você pensou, caramba, lá atrás eu poderia ter observado isso, poderia ter percebido isso? E existem algumas nuances, alguns padrões de comportamento que a gente pode estar atento, que a gente deve estar atento, mas que às vezes a gente desconsidera, porque a pessoa pode ser engraçada, pode ser divertida, pode ser intelectualizada, pode ter um conhecimento bacana. Mas assim, a verdade é que a gente sempre tem a responsabilidade pelas relações, pelas pessoas que a gente permite que estejam na nossa vida, e dificilmente alguém com um caráter duvidoso vai ser realmente uma contribuição na tua vida. Então, eu coloquei aqui esses seis sinais muito comumente encontrados em pessoas que têm um caráter duvidoso, para a gente entender qual que realmente é a dinâmica dessa pessoa. Então, lembre-se que quanto mais a gente exerce o autoconhecimento, a meditação, mais clareza a gente traz para a nossa vida. E essa habilidade, sim, é uma habilidade que a gente pode desenvolver. Então, antes eu demorava muito mais para perceber, Hoje eu consigo prestar atenção muito mais rápido, e se eu consigo prestar atenção mais rápido, eu também consigo agir em relação àquilo que eu estou observando, ok? Então, vamos lá? A primeira questão que eu coloquei aqui é observar a maneira como essas pessoas argumentam, né? Então, lembra que a gente, quando fala aqui para vocês, a gente não está falando de homens ou mulheres, a gente está falando sobre relacionamentos, e não necessariamente podem ser relacionamentos afetivos, pode ser que sim, mas podem ser amizades, enfim, relacionamentos de alguma forma. Então vamos lá, o item 1, maneira como eles argumentam. Algumas pessoas acreditam que discutir com alguém é um mau sinal, um presságio de incompatibilidade e problemas futuros. Na realidade, o conflito faz parte da vida, um elemento de qualquer relacionamento saudável. Você não deve gastar sua energia e tempo tentando evitar discutir com alguém. Em vez disso, você deve prestar atenção à maneira como essa pessoa argumenta. Vamos lá. Essas pessoas, elas conseguem argumentar, separar argumento de pessoa? Ou você está discutindo com ela, ela começa a atacar a tua profissão, atacar a forma como você se relaciona com seus colegas de trabalho, as escolhas que você está fazendo, como você cuida dos seus filhos. Elas dão espaço para você responder, ou elas continuamente estão te interrompendo? Elas permanecem educadas ou começam a atacar quando a tensão aumenta? Ficam atacando a pessoa conforme a tensão vai aumentando. Elas sabem quando se afastar de uma discussão? Você vê, a maioria das pessoas não sabe como discutir, e outras, uma vez que começam a discutir, não sabem como parar. No entanto, há também uma pequena porcentagem de pessoas que mantêm seus argumentos educados, curtos, produtivos. Pessoas que veem o conflito como uma ferramenta de crescimento e argumentam pelas razões certas, essas são as que você deseja manter do seu lado. Vamos lá para o item 2. Esse é bem interessante. Item 2, estabilidade emocional. Olha só, a estabilidade emocional é uma das características mais desejáveis de uma pessoa. A menos que você seja um masoquista, né? E queira passar aí o teu tempo com uma pessoa que seja emocionalmente instável e desequilibrada. Mas alguém que controla, administra, expressa seus sentimentos de maneira adequada e constante é uma delícia. E por que expressar os sentimentos de maneira adequada ele é um sinal também da honestidade da pessoa? Porque tem sentimentos que são desafiadores para nós. Então, quando a pessoa ela coloca realmente esse sentimento, é porque ela também está disponível para trabalhar aquilo que não é tão bonito nela assim, né? Então, você pode dizer muito sobre a maneira como a pessoa lida e reage a situações difíceis, pressão social,
ou lutas na vida pela facilidade, ou a frequência com que suas emoções mudam, bem como quão bem elas podem controlar as próprias emoções. Então, observe se elas caem numa profunda tristeza ou ficam extremamente zangados com coisas aparentemente sem importância. Elas têm mudanças de humor o tempo todo, elas são impulsivas ou pensam antes de agir. Claro, as pessoas podem ter explosões emocionais ou mudanças em suas emoções de vez em quando, mas há uma diferença entre isso e constantemente não ter controle sobre como alguém se sente. Quanto mais instável emocionalmente uma pessoa for, mais ela complicará a sua vida. Item 3. A maneira como agem quando cometem erros. Então, todo mundo comete erros. O que importa é a maneira como você lida com seus erros e se você faz um esforço para corrigi-los. Por exemplo, alguém que não é bom em lidar com a responsabilidade depois de cometer um erro ou com as consequências das ações que faz, ela tenta culpar a outra pessoa e assim ela revela que ela é uma pessoa irresponsável, imatura e até mesmo desonesta, desonrada. A incapacidade de admitir seus erros também grita o egoísmo, um grande ego e desequilíbrio emocional. Por outro lado, uma pessoa que aceita de bom grado a responsabilidade por suas ações, admite seus erros e se esforça para fazer melhor da próxima vez. Revela uma personalidade honesta, madura e confiável. 4. A maneira como eles lidam com a rejeição. Parece um item inofensivo, né? Mas é uma pequena coisa que pode dizer muito sobre a personalidade de alguém, é a forma como ele lida com a rejeição. Então, preste atenção na resposta que a palavra não evoca para a pessoa em que você está interessado ou interessado. Muitas pessoas consideram a palavra não uma ameaça à sua autoidentidade, o que significa que tem dificuldade em lidar com a rejeição. Então, essa pessoa pode, por exemplo, dizer coisas como: ai, não consigo entender como ela não pode gostar de mim. Isso aqui eu não mereço ser rejeitado desse jeito. Uma pessoa imatura pode ter acessos de raiva como uma criança. E uma insegura pode cair em profunda tristeza e começar a reclamar da vida, né? Então a pessoa começa, ela andava a pé, tá andando de carro, mas aí esse carro já não é tão bom porque ele deveria ser automático. Isso aqui que eu comprei na semana passada, eu ganhei de presente, era tudo que eu queria, mas de repente, se fosse tal, com X peso, com não sei o que, ia ser melhor. Como a vida é injusta, né? E essa sensação de não ser bom o suficiente, da vida nunca ser boa o suficiente. O que você deve procurar é um indivíduo sereno, confiante e realista, tá? E esse aspecto da realidade, ele é muito interessante porque ele também é um indício, né, de como a pessoa lida com as coisas, quando ela olha para os fatos. A pessoa que fantasia muito as coisas é complicada, ela também não está vivendo, ela não está presente ali com você. Então você nunca vai saber também como é que vai ser a reação dela, né? Mas enfim, uma pessoa serena, ela tende aí a ser mais otimista, calma. Mesmo depois de uma rejeição, eles vão ver a rejeição como uma chance de crescer e se tornar melhor. Item 5, a maneira como a pessoa fala sobre a realização de outras pessoas. Esse item aqui a ignorância come solta, né? Então, é muito, muito difícil para algumas pessoas se ficarem felizes com a felicidade do outro, ficar feliz com a conquista do outro. Então, às vezes, não é incomum essa pessoa falar de outra pessoa pelas costas. Essa namorada ali é um mulherão para ele. Ele nem é tão bom assim, né? E ela procura desqualificar, então, as pessoas e falar mal das pessoas pelas costas, né? Mesmo pessoas que
são companheiros de longa data e que passaram por situações difíceis, acaba sendo o hábito dessa pessoa falar realmente mal, e a ingratidão, como a gente disse no anterior, ela tá ligada a isso também, né? Então, essa dificuldade de reconhecer e ser grato pelas coisas como elas são e lidar com as coisas como elas se apresentam. Então, a questão é que provavelmente essa pessoa sempre vai estar comparando você com alguém ou menosprezando você de alguma forma, e geralmente pelas suas costas, né? Então, isso sinaliza aí ciúme, insegurança, complexo de inferioridade e, consequentemente, uma personalidade pouco confiável. Por outro lado, pessoas que são confiantes, acreditam em si mesmas e têm a autoestima, nunca falam mal das realizações de outras pessoas pelas costas. Item 6, a maneira como eles abordam a vida. Então, a pessoa que ela sempre está reclamando das coisas ruins que acontecem com ela, mas nunca tenta melhorar a própria situação. Então, a gente precisa admitir o como a gente se sente quando a gente fica do lado de uma pessoa assim. E a questão é que aqui, muitas vezes, isso é contagioso. Eu sempre falo nas lives que a gente precisa ter muita responsabilidade com quem entra, com quem fica na nossa vida. E a verdade é que um comportamento assim, ele drena toda a tua energia emocional e você provavelmente acaba se sentindo pior depois de ter encontrado essa pessoa e não melhor, né? Então, é sempre melhor a gente ficar em torno aí de pessoas que encaram a vida com entusiasmo, com otimismo e com confiança. Essas pessoas inspiram, impulsionam e enchem a sua vida com vibrações positivas. O entusiasmo delas pela vida é contagiante. E se você não está encarando a vida com entusiasmo, de que adianta viver, não é? Então, essa alegria, ela precisa sempre partir de nós, e quando a gente tem gratidão no nosso coração pela nossa vida, a gente consegue olhar para a nossa vida com amorosidade. Então, juntando tudo, entender o caráter de alguém não é fácil, mas pode ser uma habilidade a ser desenvolvida. E algumas pessoas precisam de muito tempo para se abrir, enquanto outras podem mostrar um lado falso de si mesmas. E é por isso que você deve se esforçar para se tornar mais observador, prestar mais atenção nas pequenas coisas que as pessoas fazem, desde a maneira como discutem até a maneira como encaram a vida. E essa habilidade de vida pode melhorar significativamente a sua vida e ajudar a conviver e manter com pessoas ajustadas ao teu caráter também. Eu agradeço por você ficar até aqui. Quem quiser me mandar um direct, comentar o que achou do áudio do nosso podcast, manda um direct para @psicologavanessasander.com.br. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, pode acessar www.psicologavanessasander.com.br. Um abração e até mais!